Olá, bem-vindo ao Strike, sou Paula Moraes. Hoje vamos abordar um tema crucial para a compreensão das dinâmicas econômicas em mercados emergentes: a desigualdade de renda e seu impacto no tamanho de mercado e no potencial de consumo. Para discutir este assunto, temos o prazer de receber Vandique Silveira, aqui com a gente, economista, PhD em economia, sempre trazendo muitos esclarecimentos importantes. Bem-vindo, Vandique, obrigada. Bom, muito obrigado, Paula. Mais uma vez um prazer estar aqui com você e com essa audiência maravilhosa que nós temos da BBC. Vandique, esse é um tema acho que muito importante, né? Até para a gente entender de fato os impactos dessa desigualdade de renda. A gente discute muito, é uma constante isso nos mercados emergentes, mas eu queria entender na sua leitura como que você vê o efeito, né, dessa desigualdade justamente na capacidade das suas economias. A gente até poderia trazer aqui para o nosso exemplo uma comparação entre Brasil e Índia, por exemplo, nesse cenário. Certamente, Paula, uma das coisas que suscita essa análise é, além da questão das vidas das pessoas, a questão social, é o impacto que isso tem dentro do consumo e da criação de uma classe de consumidores nesses países. Quando a gente olha para o Brasil, e o Brasil há mais de 60 anos promete para o mundo, para as empresas montadoras de carro, empresas de toda sorte, que nós temos um imenso mercado interno, a gente mentiu por todas essas décadas. O gigantesco mercado interno brasileiro, ele é muito limitado por causa da renda. E a distribuição, eu diria que é uma distribuição pornográfica de renda que a gente tem no Brasil, essa desigualdade de renda que nós percebemos no Brasil, certo? Ela faz com que grande parte da população não faça parte dessa classe de consumidores. E a classe abastada, que é uma pequena classe social, não mais de 10% da população brasileira, que detém mais de 30% do PIB, nós temos essa classe que consome muito fora do Brasil. Ela consome em suas casas em Miami, as suas casas em Lisboa, as suas casas fora do Brasil. E isso gera esse grande problema de que nós temos uma parte da sociedade muito significante que não tem acesso a consumo e quando consome produtos pirateados e coisas do gênero. Então isso é um problema que é fundamental, não apenas pela questão social, que não é aceitável ter população com tamanha de desigualdade de renda e com um nível tão baixo de renda, como é a realidade do brasileiro, e a ramificação disso dentro do consumo de todo tipo de bens e serviços. Vandique, essa, vamos dizer assim, alta concentração dessa renda nos mercados emergentes ali, e até mesmo você falou, né, que acaba ali trazendo com que essa geração de riqueza acaba indo até muito mais sendo consumida fora do que dentro do Brasil. Isso tende a limitar, inclusive, investimento, emprego, consumo interno, que a gente estava falando, mas queria tentar entender até mesmo ali quais seriam as principais barreiras que a gente precisa talvez romper para conseguir mudar e se é possível de fato mudar essa realidade. Paula, a gente tem visto ao longo dos últimos 20 anos um número de empresas como a LG, como a Ford, como a Mercedes, não caminhões, mas de automóveis, deixando o Brasil. Nessa linha, né, nós temos outras grandes empresas, mas menores e com marcas menos relevantes, né, deixando o Brasil. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que faz parte desse mundo do consumo, ele caiu nos últimos 15 anos. E ele caiu por uma série de problemas. Esse impacto foi mais sentido na crise de 2014 em diante, que até hoje nós não voltamos. A conjunção de inflação muito alta, junto com
a baixa produtividade em função da baixa escolaridade e da baixa competência da força de trabalho brasileiro, que leva a gente a uma situação calamitosa, que é a produtividade real do trabalho, que é a produtividade, as horas trabalhadas anualmente e a produção por hora que as pessoas, que os trabalhadores têm, subtraindo isso à inflação. A produtividade real do brasileiro não cresce há mais de 60 anos. Em 1960, um americano produzia o que 4 brasileiros produziam. Hoje essa relação é um pouco pior. Então aquilo que leva um americano em média 15 minutos para fazer, leva um brasileiro 1 hora. Então esses ganhos de produtividade, que tem muito a ver com a formação, com a qualidade da educação, principalmente fundamental e média, que é o ciclo básico da economia, é nesse ciclo que a gente desenvolve competências, inclusive competências cognitivas, que essas pessoas vão usar no mercado de trabalho e vão se tornar empregados de melhor qualidade. A força de trabalho brasileira é formada, se a gente pensar que a força de trabalho majoritariamente é composta por adultos, ainda que pessoas com jovens de 14 anos em diante podem trabalhar, mas 53% da população brasileira adulta não terminou o ensino médio. A que terminou, esse percentual que terminou, a qualidade desse ensino médio é muito duvidosa e, em grandes partes, de baixíssima qualidade. Então isso produz uma força de trabalho que, de acordo com a OCDE, ela é qualificada como Low Skilled Workers. E a gente não pode ter a aspiração de ter indústrias de alto valor agregado, que pagam altos salários, que fecham essa diferença de distribuição de renda ao longo do tempo, sem ter uma população que tem ganhos contínuos de produtividade. Então a gênese da problemática do Brasil, por que o Brasil não cresce? Por que a renda do Brasil é tão anômala em termos de concentração, né? A gente não consegue criar uma classe média pujante, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, ainda que exista. Os Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é um caso à parte, porque tem a maior iniquidade de renda. Mas a grande parte da população está situada dentro dessa classe de consumidor, 90%, 95%. Olhando o Brasil de fora, a quantidade de consumidores que fazem parte não passa de 40, 45 milhões de pessoas. Então nós temos um problema muito sério, tanto do ponto de vista do impacto social que isso tem na vida das pessoas, a miséria, a presença de pessoas que vivem abaixo da miséria. Isso foi exacerbado pela crise de 2014, voltando a esse ponto que é muito importante. O PIB per capita brasileiro, nos últimos 15 anos, em dólar, caiu 45%. Isso faz com que cada vez menos brasileiros possam consumir mais de coisas boas. E cada vez mais essa concentração de renda, quando existe qualquer tipo de ameaça por parte do governo, de forma errada, que vai tributar o mais rico, o que acontece com essa classe de pessoas numa sociedade como a brasileira? A classe A brasileira, os 10% mais ricos da população brasileira, eles são majoritariamente brancos, descendentes de europeus, grande parte tem acesso ao segundo passaporte e pode ser muito facilmente, né, pode muito facilmente mudar de país ou levar os seus recursos para fora do país. E dessa maneira gera uma segunda classe de problemas para o Brasil, que é esses ativos que poderiam ser investidos no Brasil
por medo de insegurança jurídica e da voracidade de impostos por parte do governo, eles vão para outros lugares. Isso faz com que a população que resta, que não tem esse mesmo acesso, se prejudique, tem menos investimentos, menos oportunidades, e você tem uma espiral, a famosa espiral da morte. Cada rodada do ciclo você tem uma perda de ganhos coletivos. E é a realidade brutal e feia do Brasil. E a gente tem uma dificuldade muito grande de endereçá-la, porque onde está o problema? Como a gente resolve o problema? Começa na educação e começa na questão de segurar o valor de compra da moeda por muitos e muitos anos sem picos inflacionários como a gente tem no Brasil. Então, 2 pontos que concentram renda no Brasil é acesso à educação de qualidade, principalmente no ciclo básico, que é a educação fundamental e média, onde as pessoas da classe abastada brasileira têm acesso a escolas boas, que são escolas privadas. A maior parte da população não tem acesso a isso. Essa população acaba não se privilegiando de oportunidades de estudar em faculdades que exigem um rito de passagem, como um vestibular, um Enem, etc., nas melhores escolas públicas e privadas do Brasil, ainda que tenham cotas, ainda que tenha tudo isso. Quando a gente olha, né, as pessoas que cursam os cursos mais competitivos e que você tem a maior concentração de ganhos individuais quando elas deixam essas faculdades, nós estamos falando de pessoas que estudaram em colégios particulares e tiveram acesso a essa qualidade, se não foram para fora do Brasil. Então, educação e inflação, né, e a inflação é um ativo muito preocupante de uma sociedade. Eu digo que o pior mal na economia que mais concentra a renda é a inflação, porque quem pode ter IPCA mais 6 não é todas as pessoas, não são os assalariados. Essas pessoas já têm dinheiro e essas pessoas acabam se beneficiando do IPCA mais 6. Na década de 80 e 90 era o overnight, né, que era a grande oportunidade de rentismo, que eu não gosto desse termo, mas é o que muitas vezes é dito de rentismo, e isso se configura numa distribuição às avessas de renda. Você tira do assalariado que perde o poder de compra e essa renda vai para a pessoa que compra títulos públicos, que está na renda fixa e que não tem que necessariamente investir no setor produtivo. Então, você tem mais uma volta dessa espiral da morte, que ao invés de ir para o setor produtivo, eu prefiro operar o mercado financeiro e comprar títulos públicos, comprar títulos privados de baixo risco e dessa maneira me engrandecer em termos da minha fortuna pessoal. Vandique, excelente explicação, completa, por sinal, e até queria entender na sua leitura, né, que talvez estes pontos relacionados à educação, à produtividade, de fato foram percebidos, por exemplo, em países como Coreia do Sul, como Taiwan, que são emergentes, mas têm ali uma menor, talvez, distribuição. Na verdade, eles têm, uma melhor distribuição da renda, né? Uma menor desigualdade de renda entre a sua população. E aí, puxo também aqui um gancho que são países que acabaram renascendo ali com a sua industrialização, Taiwan, principalmente com semicondutores. Quando você falou das indústrias automobilísticas que saíram do Brasil, me fez linkar um pouco com isso. Você acredita que alguns outros países, por exemplo, fora até da América Latina, acabaram conseguindo fazer o dever de casa que aqui nós não conseguimos? Certamente. Quando a gente olha tigres asiáticos, e em especial o caso da Coreia, a Coreia do Sul, que conseguiu sair da armadilha da renda média e se transformou num país desenvolvido, a base de desenvolvimento de uma classe consumidora, lá nos anos 70, antes dela existir, foi um foco sem igual no desenvolvimento da força de trabalho através da educação fundamental e média de altíssima qualidade
e vocacional, né? Vocacionada para o mercado de trabalho e para atender as demandas das indústrias nascentes. Não foi apenas proteção, como aconteceu no Brasil, que o governo deu proteção contra a concorrência internacional sem ter a contrapartida de desenvolvimento da população que ia trabalhar para lá. No Brasil, por exemplo, a maior parte da indústria brasileira tem muito baixo grau de valor adicionado, porque não tem pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O Brasil é um país que padece de universidades. Não existe uma única universidade no Brasil de elite. Nós não temos uma única universidade no Brasil, apesar de gastarmos 6%, mais de 6% do PIB com educação, uma taxa mais elevada do que a média da OCDE. Nós não temos uma única universidade de elite que esteja no pelotão de frente das 100 melhores universidades do mundo. Então, eu estou falando da elite educacional brasileira. Quando a gente olha para baixo da pirâmide, quando a gente fala o ciclo básico, ensino fundamental e médio para a massa de 203 milhões de brasileiros, a vasta maioria dessas escolas são paupérrimas, de baixíssima qualificação, com baixíssima qualificação, inclusive, dos professores, para ensinar, para desenvolver tanto competências competências cognitivas, competências socioemocionais e competências que podem ser levadas para o mercado de trabalho e enaltecer esse futuro trabalhador com a oportunidade de trabalho. No Brasil nós não temos isso, né? Nós estamos nos dando por satisfeitos e proclamamos que estamos em full employment, né? em emprego total, né? Com quase 7% de desemprego, cerca de 7 milhões de pessoas desempregadas, tá certo? E, ao mesmo tempo, algo em torno de 4 milhões de pessoas que são desalentadas, que nem sequer mais buscam emprego. O Brasil de hoje tem 59 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. Tem 111 milhões de pessoas que recebem algum tipo de cheque do governo. Nós temos um problema muito sério. Eu sou a primeira pessoa, como liberal convicto, de entender que nós precisamos ter uma política nacional, uma política de Estado, que é o Bolsa Família, para impedir que as pessoas tenham um nível de pobreza abjeta, que isso os façam se tornarem análogos a animais, perdidos nas ruas, zumbis. É importante a gente ter o mínimo que a gente dá para essas pessoas não atingirem o solo e quebrarem a cabeça. Mas nunca foi pensado, por ser um motivo eleitoral, a promoção do Bolsa Família, de como é que a gente tira essas pessoas dessa condição. E a única maneira, se a gente olhar os melhores casos que foram feitos mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, do Welfare to Work, que foi criado pelo presidente Bill Clinton, que é um democrata, não é mais associado à esquerda americana do que à direita, que criou esta lei que foi promulgada pelo Congresso e que foi incorporada na assistência social dos mais pobres nos Estados Unidos, que é o Welfare to Work, que associa o direito de ter uma renda mínima com educação, com busca de emprego e se empregar. E limitar o número de anos que essa pessoa pode estar de maneira seguida nesse programa. No entanto, se essa pessoa cair em condição de pobreza depois de ter tentado a sorte no mercado de trabalho, ter se empregado, ela pode retornar. Está faltando isso no Brasil. Agora, para fazer isso no Brasil, a gente precisa voltar 3 passos atrás. Que a educação básica tem que melhorar demais para ela conseguir ser ruim. A educação básica no Brasil é talvez a pior do mundo, porque ela é muito cara e ela é muito ineficiente e ela é muito ideologizada. Enquanto a gente está debatendo ideologia, ideologia de gênero, quando a gente está debatendo uma série de questões políticas, os coreanos estão aprendendo matemática, ciência, inglês, competências que são
demandadas no mercado de trabalho. Eles estão aprendendo a codificar, né? Coding, estão criando programas de computação. E aqui nós estamos falando se alunos precisam ter mais ou menos matemática, se precisam ter mais introdução à antropologia ou à filosofia, quando nós estamos tratando com crianças. Tudo isso pode ser feito quando ela vai para o ensino técnico, o ensino universitário, etc. Mas a base tem que estar focada na compreensão de texto. Leitura, compreensão de texto, fazer sentido. Entender as operações matemáticas e a complexidade delas. Como isso interage com o seu meio e levar isso para o mercado de trabalho. A educação, ela não é algo que tem um valor em si mesma. Isso é uma falácia de quem não entende do assunto. A educação de massa para um país, ela tem a ver com uma questão de soberania nacional e o seu futuro, né? Por que nós não fazemos pesquisa e desenvolvimento no Brasil? É muito baixa a quantidade. Porque não tem gente competente para fazer isso, né? A gente não tem nem pessoas que se formam ao longo dos ciclos educacionais até chegar à universidade, nós não temos universidades de ponta para fazer isso e nós não temos empresas que são centros, que são celeiros de pesquisa e desenvolvimento, salvo alguns pequenos exemplos. Mas a vasta maioria não é. Por quê? E as pessoas que conseguem chegar nesse ponto da carreira universitária, de fazer pesquisa, elas encontram um ambiente hostil e elas acabam indo embora do Brasil. Então nós temos no Brasil o seguinte, Paula, nós estamos entre os países que mais perdem milionários no mundo, nós somos o país que mais perde, ou entre os países que mais perdem, cientistas e pessoas com alta competência intelectual. Então nós estamos perdendo dois lados, e quem fica é cada vez mais gente que precisa da assistência do governo, e isso causa gastos e uma política populista para conseguir angariar votos por parte dessas pessoas. Então o país vai entrando na famosa espiral da morte que eu me referi. Cada rodada do jogo, você ameaça cobrar mais imposto, você é mais hostil a quem produz, você é mais hostil ao rico, você é mais hostil a quem pode investir, e isso gera uma perda de cérebro do lado do cientista e de cifras do lado do rico. Aí o cara vai para fora. Quem fica aqui? Quem precisa daquilo. Aí você vai, ameaça de novo, porque eu preciso taxar mais gente, e eu preciso taxar mais gente porque tem mais gente precisando. Você vai falar da fome, como o presidente Lula vive falando da fome. Ao invés de combater a gênese da fome, a gente dá para o sujeito o pão, mas a gente jamais ensinou para o cara que tem um negócio chamado trigo, água, né? E onde está o forno para produzir o pão. Então esse é um problema muito sério. Indique pontos importantes, né? Claro que a gente sabe que as desigualdades em si, elas também, eu estou falando de mercados emergentes como um todo, mas elas têm causas históricas, sociais, que são profundamente ali enraizadas pelas culturas. Mas já que a gente fez muito, e acabei fazendo essa comparação, inclusive, com Taiwan ali e com Coreia, me sinto também na obrigação de te perguntar e entender, inclusive, em relação à China, porque na China a gente viu uma China que se desenvolveu muito nessa questão da produtividade do trabalho, teoricamente, né, fez esse dever de casa em melhorar a sua indústria e fomentar ali uma maior produtividade, só que a gente vê ainda uma grande desigualdade também dessa distribuição de renda entre os chineses, tem também muitos chineses milionários que têm deixado a China e a gente vê também, né, ali tentando trazer para esse contexto como um todo algumas dificuldades até mesmo internas de consumo por conta de uma baixa inflação. A China não tem conseguido mais atingir potenciais de crescimento do PIB como antes por falta de um consumo interno também. Onde que a China errou então? O modelo chinês se esgarçou. Tá? Todos os modelos têm um prazo de validade. O modelo orientado para crescimento econômico através de exportação, onde a China se transformou na fábrica do mundo. Isso começou no final da década de 70, com a abertura chinesa, Deng Xiaoping, a visita do Richard Nixon lá. Isso deu um passo gigantesco para a China se transformar na China de hoje. Esse modelo foi calcado num governo autoritário, uma ditadura, estatista, onde o Estado alocava os recursos. E quando eu falo recursos inclusive financeiros, para criar as indústrias,
associadas com aquela demanda que existia fora, automóveis, todo tipo de coisas pequenas que precisavam de mão de obra. A China foi ao longo do tempo se educando, dando educação de qualidade para a sua população. A população foi aumentando o seu capital humano. Esse capital humano hoje se transformou numa China que faz P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento de alta complexidade e qualidade, em áreas de alto valor agregado, tá certo? Isso foi ao longo dos últimos 40, 45 anos que foi conquistado. A China errou na insistência de um modelo de dirigismo estatal. Tem um ponto que o dirigismo estatal consegue fazer um país crescer. O Brasil também conseguiu isso durante a ditadura militar. Aconteceu isso. No entanto, o governo, o Estado, não é o empresário, não é o empreendedor. Os espíritos animais de buscar o lucro, de crescer, de me enriquecer, eles estão concentrados no indivíduo, não no Estado. Enquanto o Estado tem vieses, e vieses sérios associados à ideologia ou preferências de quem é que te ou que te compra, né, tem corrupção, a China é um país bastante corrupto, ou alguém que te adula, né, te dá suporte no parlamento. Quando a gente fala de um mercado como a China, uma nação como a China, o governo fez tudo isso. Ele impulsionou a economia para frente. Mas essa decisão de alocação de recursos tem muito mais a ver com a decisão, o interesse do governo, do que necessariamente onde existe o maior retorno no capital. Quando você tem o empresário, o empreendedor, a questão de alocação de capital não é baseada em decisões políticas, mas sim onde eu tenho o maior lucro, rentabilidade, retorno no meu investimento. E dessa maneira o capital é alocado de maneira mais eficiente. Eficiência é o nome do jogo. Eficiência é fundamental para que hajam retornos e esses retornos sejam perpetuáveis. Eles não podem ser perpetuados para sempre, mas eles são perpetuáveis até um certo ponto. A China, com o modelo dela, dirigista, estatal, conseguiu fazer um crescimento muito rápido, pujante, mas entrou em declínio, a gente está vivendo esse declínio, porque ela não tem capacidade nem de alocar todos os fundos necessários, uma vez que a economia se transformou numa economia muito mais complexa, exige muito mais capital, e capital associado à inteligência, que a gente chama de smart money. O smart money não funciona só para startups, funciona para uma nação. Onde é que eu vou investir? Onde é mais eficiente o uso do meu capital, onde eu vou ter mais retorno? Certamente, se a China tivesse se perguntado isso há 10, 15 anos atrás, ela não teria feito o investimento maciço que fez no setor de real estate e no setor de construção civil. Nós temos províncias chinesas, entre as mais pobres, mas como a meta era crescer mais 5% ao ano, essas províncias que basicamente não têm nem indústrias, mas têm 1.500 pontes que foram construídas. A China hoje tem a maior malha ferroviária de trem rápido do mundo, mas grande parte, que agora começou a chegar à conta desses financiamentos a longo prazo, de 30, 40, 20, 15 anos, está chegando à conta. Só que eles não têm sido utilizados para um fim econômico, e sim foram utilizados para um fim político. Cresceu, porque gasto do governo faz crescer, esses governos locais se endividaram, hoje a China é o país mais endividado da Terra, né? Somente a dívida da população é 60% do PIB. A dívida do governo central é 110% do PIB. A dívida dos governos locais e desses veículos de investimento que eles criaram para poder fazer esses investimentos, tanto no real estate, né, no desenvolvimento de casas, etc., como na construção civil de pontes, aeroportos, ferrovias, etc., isso leva a taxa de endividamento da China a 300% do PIB, assumindo que o PIB chinês é o PIB declarado. Se não for esse nível de PIB, e que vários estudos mostram que é qualquer coisa entre 30% a 50% menor,
Eu não diria que eu acredito nos 50%, mas eu acredito plenamente que entre 25% e 30% deve ser, de fato, o tamanho do PIB. Nós estamos falando de uma dívida que é absolutamente impagável, que vai trazer e está trazendo sérios impactos na China. A deflação acontece por quê? Porque as pessoas não estão comprando. As pessoas não estão comprando por quê? Porque grande parte de seus investimentos, uma vez que os mercados de capitais, o mercado financeiro dentro dos mercados de capitais, eles não são eficientes, porque as empresas, elas todas têm o dedo, a mão ou o pé do governo chinês. Como o governo chinês é dirigista, o capital não é alocado da maneira mais eficiente. Como ele não é alocado da maneira mais eficiente, ele não tem os grandes retornos. A China, nos últimos 3 anos, perdeu cerca de 7 trilhões de dólares em investimentos que evaporaram no mercado financeiro. Isso acontece porque o mercado não é um mercado livre. E quando você não tem um mercado livre, que é livre para buscar eficiências, e nessas eficiências ter rentabilidade, você tem a situação que a China vive hoje. Então, o que aconteceu? As pessoas que não são bobas, o chinês não é diferente da gente. Ele quer rentabilizar o seu patrimônio. Como esses mercados oferecem alto risco em retorno minuto perante esse risco, o que eles fizeram? Foram atrás de comprar aquilo que o governo incentivava com juros praticamente negativos, comprar uma casa, 2, inclusive tem gente que comprou até 3 casas que foram incentivados pelo governo. Até que esse incentivo bateu nas empresas, nas empreiteiras. Essas empreiteiras entenderam que produziram muito mais do que era viável, uma oferta gigantesca de residências de todos os tipos, cidades inteiras, com shopping centers e o que mais você pode imaginar construídos, sem ter pessoas suficientes para viver lá. O que aconteceu com o preço desses imóveis? Que as famílias depositaram mais de 70% do seu patrimônio em busca disso. O valor desses imóveis despencou e essas pessoas se deparam com uma hipoteca cujo valor é muito maior do que o valor de mercado desses imóveis. Essas pessoas tiveram um efeito riqueza ao contrário, elas se sentem mais pobres. Quando eu me sinto mais pobre, certamente eu não vou às compras, certamente não vou trocar o meu carro, certamente não vou comprar o último iPhone, eu certamente não vou comprar Gucci ou seja lá o que for. Então, isso está sendo sentido de uma maneira contundente na economia chinesa e a gênese do problema é um problema político. Como eu digo, a economia ela é muito legal, mas ela responde a estímulos, ela não dita os estímulos. Quem dita os estímulos é a política. Então, no contexto político, o modelo econômico político chinês ruiu, se esgarçou, ele precisa de uma mudança. Se não houver essa mudança, que eu não acredito que vai haver mudança, a China vai atingir um nível atual de uma renda média e ela vai se transformar muito mais parecida com o Brasil no ponto de vista de crescimento econômico nos próximos 40 anos e vai ter, do ponto de vista econômico, esse crescimento truncado e vai ter grande parte da população, como nós temos no Brasil, uma população paupérrima. Bom dia, que a gente vai continuar falando mais sobre este tema daqui a pouco. Você que está aqui acompanhando o nosso Strike, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com o Vandica Silveira. Vandica, no bloco anterior, fiz muita comparação à América Latina, fiz comparação também com países asiáticos. Queria entender um pouco agora dos países europeus. Tem ali um legado, inclusive, de distribuição equitativa de renda ali, tem um passado comunista. Queria entender um pouco na tua leitura como essa herança, e se essa herança histórica, influencia também essa desigualdade de renda atual nestes países, inclusive em comparação com outros mercados. Perfeitamente. Quando a gente olha a Europa como um todo, a Europa sempre teve uma tendência a ser um continente social-democrata, né? Isso na Europa ocidental,
onde as diferenças de renda sempre foram combatidas. E isso é sentido pela qualidade da educação básica, que sempre foi muito elevada, né, medidas de impostos progressivos, principalmente em renda, e imposto sobre propriedades. Então, isso reduziu. Outro ponto importante das sociedades europeias é que elas sempre foram muito mais homogêneas do que as latino-americanas e do que os Estados Unidos. Então, essa questão étnico-racial, né, sempre prevaleceu nesses países. Obviamente que nos últimos 40 anos a gente teve uma entrada grande, um influxo grande de imigrantes de toda a parte do mundo, principalmente do Oriente Médio, África, etc. Mas a base desses países sempre foi um número muito maior, assim, de coesão social em função da unicidade étnico-racial. Quando a gente fala dos países da Europa Oriental, a conversa é muito diferente. Esses países passaram 70 anos sobre a égide de um regime comunista, socialista, associados como satélites da União Soviética. Nesse período, houve muito pouca imigração de pessoas para esses países. Os conceitos socialistas, comunistas, sempre promoveram igualdade, né, do ponto de vista de renda, né, e de quantidade de propriedade. Nunca houve um investimento, porque a propriedade privada ela não existia ou existia parcialmente, como na Iugoslávia, diferentemente do resto. Então, as pessoas não acumularam riqueza. Então, era muito mais a renda, e a renda era muito mais equitativa. Nesse período, os países que fizeram parte da Cortina de Ferro, os países comunistas da Europa, investiram somas pesadas na educação. E a educação desses países, desses povos, quando esses povos saíram do domínio soviético, do domínio comunista, no final da década de 80 e no começo dos anos 90, né, a gente tinha um grande acúmulo de capital humano nessas sociedades. Eram sociedades muito, e são ainda muito homogêneas, e o que acabou acontecendo? A renda cresceu, tem casos especiais como a Polônia, que teve um crescimento vertiginoso, hoje é um dos grandes gigantes que não são notáveis na Europa. Ninguém fala da Polônia, mas a Polônia é um país que teve um crescimento gigantesco nos últimos 40 anos e é um país hoje que é o maior exército europeu, está se despontando em uma série de áreas, né? E essas pessoas tiveram, ao longo dos 70 anos de domínio soviético, uma quantidade gigantesca de educação de qualidade, principalmente nas ciências. E isso foi sentido na transição democrática, que essas pessoas têm condições de fazer muitas coisas, aplicar esse conhecimento, tanto no nível das universidades, como em pesquisa e desenvolvimento pela Europa inteira, uma vez que grande parte desses países foram assimilados na União Europeia. Então, obviamente, em função dessas políticas, né, e eu não estou fazendo um salvo aqui para o comunismo, mas o fato dessas sociedades, porque eles eram muito pobres quando eles entraram, né, era todo mundo muito pobre, né, não existia todo mundo classe média, era todo mundo muito pobre, mas com um alto grau de educação. No momento que um alto grau de educação, de capital humano, se encontra com a liberdade do Ocidente e a possibilidade de adentrar o mundo das sociedades livres, essas sociedades encontraram grandes oportunidades de crescimento que a gente tem assistido na União Europeia e nos países que formavam a parte da cortina de ferro. Vandique, tentando entender um pouquinho da integração, vamos dizer assim, global e desigualdade, a globalização de fato ali das elites, né? Essa integração de economias emergentes ao mercado global, você acredita, né, de que forma isso poderia tanto aumentar ou quanto reduzir de repente essa desigualdade? Em que circunstâncias essa integração poderia ajudar a reduzir essas desigualdades? A grande oportunidade da integração que acontece através da globalização é quando a gente tem esse contato com o externo, existem trocas. E essas trocas acontecem, trocas de tecnologia, trocas de ideais, trocas de
modelos de pensamento, são os famosos modelos mentais para trazer a maneira de pensar, do Douglas North, vencedor do Prêmio Nobel. Eu tive a honra de ter estudado com ele um pouquinho, um cara brilhante que sempre falou dos modelos mentais. A globalização, essa polinização cruzada traz isso. Inclusive maneiras de fazer coisas melhores, inclusive socialmente, né? Toda sociedade tem as suas ortodoxias. As ortodoxias, elas são aquilo que nos trouxeram até aqui. São as formas de fazer aquilo que a gente faz. Existe o rito. A ortodoxia, quando ela se solidifica, ela se transforma num rito, né? Você não muda aquele rito com frequência. E a sociedade acaba sendo antagônica com mudanças bruscas nessas ortodoxias. Mas conforme essas pessoas acabam se conhecendo, trocando ideias, métodos, maneiras, tecnologias e tudo isso, elas se polinizam de maneira cruzada e existe a oportunidade de tentar ou de adotar novas práticas. E é isso que acabou acontecendo na Europa Oriental, isso que acabou acontecendo na Ásia virtuosa, né, os tigres asiáticos, e tem dois exemplos especiais, né? Um na Europa, que é o caso da Irlanda, que até 1982 era um dos países mais pobres da Europa, era um país mais pobre que a Grécia, era um exportador, um net exportador de gente, e era um país, hoje é o maior PIB per capita da Europa, né, entre os 5 maiores PIB per capita do mundo, e fez um trabalho gigantesco e de enorme eficiência em transformar a força de trabalho, através de educação de qualidade, numa força de trabalho que pode abarcar empresas como a Google, como Apple, como Bausch Lomb e uma série de outras grandes empresas que operam na Europa com base na Irlanda, tá certo? Pelo outro lado tem a Coreia, que foi calcado de novo na questão da educação, do preparo dessas pessoas, através de ciências, através de tecnologia, através de aprender a falar inglês, né? Porque um dos problemas de não falar inglês é que quando o manual daquela última tecnologia é traduzido para o português, e aqui ninguém fala inglês, o chinês, o coreano, o japonês, todo mundo já leu em inglês, já assimilou e já está produzindo com aquela tecnologia. Aqui a gente está esperando que o cara traduza isso em português, e o cara que vai ler em português não consegue fazer nenhum sentido do que está escrito, porque a educação é tão ruim que a qualidade, a capacidade de análise e de compreensão de texto para ação é muito baixa. Então, tem o problema do inglês, que o cara não lê, e o problema que antecede ele, que é a compreensão de texto. Então, nós temos um problema muito sério. Vai estar a Coreia. Teve um estudo feito pelo professor Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, que coloca o seguinte, né? Isso é o que a gente chama em economia de um contraintuitivo, né? Um contrafatual, né? Se eu pegasse desde os anos 70, quando começou esse milagre brasileiro e o milagre coreano, e eu tivesse o mesmo nível de educação que a Coreia do Sul teve, em termos de anos estudados, usando os mesmos números, e se eu tivesse o mesmo número de savings, né, a poupança interna da Coreia, o PIB brasileiro hoje seria 40% maior. Isso é um número gigante. E o impacto desse PIB seria relevante do ponto de vista de exterminar a fome e a pobreza absoluta e trazer milhões desses 203 milhões de brasileiros, que hoje apenas cerca de 45, 50 milhões de brasileiros são consumidores, a gente poder trazer esses brasileiros que estão fora da classe de consumidor para serem consumidores. Isso em si também impacta positivamente o PIB, crescimento, consumo, uma série de coisas. Essas pessoas passam a ser mais ricas, elas passam a investir mais no capital humano delas, elas passam a ter menos filhos, mas investir mais na qualidade da educação dos seus filhos, e assim por diante você tem um ciclo virtuoso. Lembra que eu falei da espiral da morte? Uhum. A gente começa a ter um movimento ao contrário, que é a espiral do desenvolvimento, né? E a gente começa a ter prosperidade, espiral da prosperidade. Então, quando nós observamos essas questões e comparamos com outros países,
e a gente entende onde nós falhamos e o que a gente não aprendeu, apesar de ter sido... Nós estamos sendo expostos à globalização há muito tempo. Mas o Brasil, diferentemente da Coreia, diferentemente da Irlanda, diferentemente até do Vietnã, que era um país totalmente fechado, um país comunista até hoje, ele se abriu para as benesses, as oportunidades de aprender e aprender a fazer diferente. Aqui não. A gente não só tem uma educação muito ruim, que não forma essas pessoas, mas a gente protege continuamente as indústrias e os próprios empregados, a força de trabalho, de concorrência externa. Então, nós temos, apesar de expostos à competição global em termos, domesticamente o Brasil fica numa redoma de proteção, que eu sempre digo o seguinte: gerou empresários gato gordos, né? A grande parte do empresariado brasileiro não tem competição, não tem capacidade nenhuma de competição internacional. Se abrir as portas hoje para a concorrência, quebra todo mundo, mas eles tiveram mais de 50 anos para se adequar. Né? E a gente não teve a contrapartida, a gente teve benesses em todos os tipos, desde dinheiro na mão do cara, né? o anabolizante do empresário, como abrir mão de receita fiscal, que hoje nós já beiramos os 6% do PIB. Sem a contrapartida de desenvolvimento, investimento, aumento de produtividade, nada disso foi conquistado. Então, se a gente fizer um 360, né, chegar de onde a gente partiu, nós temos uma pequena classe consumidora. Essa classe consumidora consome lá fora e quando ela é ameaçada, ela vai embora. Isso deixou grande parte da população com uma educação de baixíssima qualidade, que causa baixa produtividade. Essa população não consegue aumento, apesar de haver políticas de valorização do salário mínimo. Essa política de valorização do salário mínimo, ela é incompatível com o empresariado, não porque o empresário seja maldoso e não queira valorizar o salário mínimo, mas ganhos salariais só podem acontecer através de ganhos de produtividade, senão você está roubando, confiscando dinheiro do empresário e passando para o funcionário, e é um funcionário que não tem ganho de produtividade, então você está tirando de um, passando para o outro. É um jogo de perda, de perda negativa, é um jogo que todo mundo perde, perde-perde. Então, o que acaba acontecendo? A gente não entra nessa direção, né, de nos transformar num país industrial, um país avançado, porque nós vivemos essa dicotomia. Todas as vezes que nós tomamos decisão ou falamos que vamos tomar uma decisão é sempre muito politizada, é penalizar o rico. Esse rico é móvel, ele vai embora. E o que acaba acontecendo? Entra aquela história da espiral da morte. Vandir, que para a gente concluir, tentando entender, né, olhando mais ali para o futuro, quais são as perspectivas, né, que você enxerga aí para essa desigualdade de renda em mercados emergentes? Existe, de repente, alguma tendência positiva? Você falou da questão tecnológica, mas tentando entender se existe alguma tendência positiva que, de repente, você vê emergindo ou se a gente, de fato, nós devemos nos preparar aí para desafios ainda maiores. Eu não vejo ganhos de produtividade. Eu não vejo melhoras substanciais na qualidade da educação. Aliás, eu vejo pioras. Hoje saiu o índice de São Paulo, que é o que existe de melhor no Brasil, caiu depois da pandemia, né? Nós fizemos uma reforma do ensino médio que é uma vergonha, né? Nós atendemos ao lobby dos professores, né? Ao invés de fazer aquilo que é sério e certo. O Brasil talvez agora vai ter as trilhas de conhecimento em áreas que os alunos podem escolher, mas o Brasil talvez seja o único país do mundo que ainda não tem, que foi fazer isso em 2024. Que nós queremos ensinar todo mundo a mesma coisa, não porque a gente acha que essa educação é boa, mas porque a gente quer ter certeza que os professores vão ter aula para dar. É o rabo abanando o cachorro. Então, enquanto a gente não desmontar o lobby de professores,
né, e o lobby dentro do MEC, né, para continuar o status quo. Por exemplo, no Brasil hoje, você não pode ter educação no nível de segundo grau 100% digital. Por quê? Porque o MEC entende que não pode. E não pode porque, talvez o cara cole. Talvez o cara, quer dizer, eu digo o seguinte, o sujeito vai colar só porque é digital, quer dizer, presencialmente nunca houve um caso de cola. Você nunca colou, eu nunca colei porque eu estava presencialmente, só colo quando eu estou à distância. Existe tecnologia, inclusive, para saber se o cara está colando, se o cara é o mesmo cara que está teclando, tem reconhecimento facial. Quer dizer, a gente, ao invés de buscar maneiras para auxiliar o maior número de pessoas a ter a melhor qualidade, seja lá onde ele estiver no Brasil, nós exigimos um modelo arcaico, obsoleto, que não funcionava e não vai funcionar agora. E a gente traz essas crianças jovens e até adultos no ensino médio para adultos, que a gente determina que essas pessoas têm que estar presentes numa escola. Então a gente tem que oferecer aquilo que é mais conveniente e melhor, não aquilo que é mais conveniente e melhor para o professor ou para o MEC. Né? A gente tem que pensar no aluno, esse aluno vai se transformar num trabalhador, esse trabalhador vai impactar a força de trabalho, as empresas, a sociedade, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ter acúmulo de capital, ele vai tomar decisões que vão fazer com que os seus descendentes tenham maior acúmulo de capital humano, vão estudar em escolas melhores, vão pagar mais imposto. Quer dizer, a gente não pensa dessa maneira, a gente pensa naquilo que é conveniente para o grupo de poder ou o grupo de pressão que está que é o da hora agora, né? o da vez. Uhum. Então a gente não toma as decisões corretas. Então quando eu vejo educação, e eu sei que o impacto da educação em formar, a gente saiu da conversa do consumidor, mas para chegar no consumidor, essa classe consumidora majoritária da população, a gente tem que sair da educação básica, não é da educação universitária, da básica, que esse sujeito ao longo de um grande processo vai acumular capital humano, vai aumentar a sua produtividade, vai fazer as empresas mais rentáveis, essas empresas terão condições de pagar mais salários e melhores salários para essas pessoas e assim por diante. Essa lógica, ela é alienígena aos poderes vigentes. E não é só o governo atual. Uhum. Essa é uma lógica que ofusca e que gera rancor por parte de todos os governos, de direita, de esquerda e de centro. Né? Isso é uma questão que a sociedade deveria demandar. Nós, como eleitores, por exemplo, eu faço isso quando eu vou eleger alguém, quando eu vou votar para alguém, eu me preocupo como os meus eleitos, se os meus foram eleitos, se comportam, e se os que eu não foram, que eu ajudei a eleger, mas estão no poder, eu me preocupo em duplicidade para ter certeza que essas pessoas estão votando de acordo com desígnios que a sociedade demanda. Mas a maioria dos brasileiros, em função da baixa capacitação, da baixa quantidade de capital humano, da educação de baixa qualidade, elas não pensam dessa maneira. Então, eu tenho uma dicotomia. Eu quero que o meu representante vote para melhorar a educação do Brasil, vote para melhorar a saúde do Brasil. Não é votar para ter mais dinheiro investido nisso, é para melhorar a qualidade daquilo que está fazendo, que ela seja mais eficiente. Mas a maior parte da população do Brasil, né? Nós estamos falando de 59 milhões de pessoas, é mais do que um quarto, 30% da população brasileira. Esse um terço da população brasileira está preocupado se vai aumentar 20, 30, 40, 100 reais o Bolsa Família. Então, enquanto a gente não tirar essas pessoas da condição de serem participantes, né, recipientes do Bolsa Família, e dar para essas pessoas condição de ter renda própria e renda digna, não vai ter jeito. E isso acontece de novo, todo esse processo do consumidor de coisas boas e legais começa lá, na formação básica do capital humano numa sociedade, que vai fazer todo esse impacto até que ela se torne, grande parte ou a maior parte da população se torne uma classe de consumidores. Esses são os países avançados. Não é um país rico, de todo mundo rico. Mônaco não é um país avançado. O país avançado é os Estados Unidos, que a maior parte da população pode consumir. O país avançado é a França, uma Alemanha, uma Coreia do Sul, uma Irlanda, um Japão, um Singapura, onde todo mundo pode consumir. Não é só o lugar onde o riquinho consome. Mas também não é isso aqui, onde uma pequena parcela da população consome.
Vandique, muito bom. Só um comentário aqui final, inclusive, sem contar aí, né, colocando um pontinho a mais nessas preocupações que a gente perdeu o nosso bônus demográfico. Né? Isso. Inclusive, acho que um minuto ali só para você concluir, porque é tema de um outro programa, inclusive, que a gente poderia falar. Deixa ainda mais difícil essa situação. O Brasil chegou ao maior número de pessoas jovens da sua história no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ao invés de, durante os anos 80, 90 e começo dos anos 2000, a gente ter focado na qualidade máxima possível no ensino fundamental e médio e preparado essas pessoas para hoje estarem, 20 anos depois, impactando, crescendo com a produtividade, transformando as organizações, gerando ideias novas, tecnologias novas, fazendo pesquisa e desenvolvimento, a gente abandonou isso. Enquanto a gente gasta 15, 16 mil dólares por ano por pupilo do ensino universitário, nós gastamos R$3.500 no pupilo do ensino fundamental e médio. Enquanto os países da OCDE gastam 8 mil, né, mais do que o dobro, nós gastamos menos do que a metade. Né? E no ensino universitário, a gente tem esse maniqueísmo, né? Nós não conseguimos produzir universidades de ponta e a gente acredita que nós precisamos de 70 universidades no Brasil, as universidades federais, fora as estaduais. Né? Nós gastamos mais de 70 bilhões de reais com o ensino universitário para ter universidade de segunda linha, na melhor das hipóteses. Né? Entre essas universidades, e agora eu boto as estaduais, a USP, inclusive a Unicamp, tá certo? Mais de 80% da dotação orçamentária dessas universidades é utilizada para pagar folha de pagamento de professores e de aposentados e de funcionários. 15% sobra para fazer o que a universidade pode fazer. A USP tem uma dotação universitária, uma dotação orçamentária de mais de 8 bilhões de reais. Essa dotação orçamentária ultrapassa 1,2 bilhão de dólares. É a única universidade do mundo que tem mais de 1 bilhão de dólares de dotação universitária que não está entre as 100 melhores do mundo. Existem áreas, escolas e departamentos de excelência na USP, que todos devem tirar o chapéu. Mas a universidade como um todo, o mesmo acontece com a Unicamp, é uma universidade de segunda linha. É uma universidade que não está nem entre as 200 melhores do mundo. E eu estou usando o ranking sério, né? Que é The Times Higher Education. Esse é o ranking, porque tem um ranking chinês que bota a USP em número 80 junto com um bando de universidade chinesa, que a gente sabe que esse negócio não é sério, né? É um outro ranking que tem por aí. No Times Higher Education, que é o que mostra. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não educamos a nossa população, nós privilegiamos a população branca de alta renda que entra na universidade pública gratuita, nós nos recusamos a fazer o que é certo, que é trazer a dotação orçamentária dessas universidades e passar para o ensino médio, ensino fundamental, né? Melhorar a qualidade, utilizar a tecnologia, desenvolver os professores, dar oportunidade dessas escolas em todos os rincões do Brasil serem escolas de qualidade, né? E fazer com que as pessoas que têm o privilégio de ir para o ensino superior passem a pagar o seu custo de sombra. O que é o custo? O shadow price, né? O shadow cost. É o preço que você cobra que cobriria o custo de produzir aquela educação. Ele é menor do que o preço de mercado, mas ele é um preço que ele é positivo e acontece para que pelo menos as pessoas que participam, que têm o privilégio de estudar numa universidade pública, seja uma estadual ou uma federal, essas pessoas cubram o seu custo dessa operação, porque isso não é gratuito, alguém tem que pagar a conta e um dos problemas de maior desigualdade de renda no Brasil é o acesso à universidade, que ofere à pessoa que terminou um curso superior grandes ganhos salariais de renda vitalícia ao longo de sua vida, obviamente, né? A despeito de quem não tem acesso. E o pobre financia o rico para ser mais rico.
Então, o acesso à educação superior, porque o pobre não tem acesso ou não consegue chegar no mesmo nível, faz com que o pobre seja mais pobre e o rico mais rico e acentua essa distribuição de renda pornográfica no Brasil. Agora, que o Brasil, a média etária brasileira é 35 anos, o Brasil perdeu o bônus demográfico, nós temos uma taxa de fertilidade de apenas 1,6 por mulher, a não ser, Paula, que você se convença a ter mais 2 ou 3, e a gente convença a minha de ter mais 2 ou 3, e a gente chegue a uma taxa de fertilidade de pelo menos 2,1, que é a taxa de replacement, né? Nós estamos falando de ficar no igual, é a taxa que a população permanece do mesmo tamanho. O Brasil está perdendo, começou a perder sua população, e a gente tem uma população já de 35 anos que não tem educação capaz de aumentar a sua produtividade. A alternativa hoje de política pública é ou educa essa população que já existe para que ela aumente a sua produtividade, que ela possa se enriquecer, que ela possa se tornar consumidora, ou nós vamos ter que investir em outras coisas e muitas delas não vão ser legais, porque essa população ela vai precisar de atenção, vai precisar de dinheiro, ela vai precisar de cuidados, porque daqui 20 anos essa população já começa a envelhecer e a gente vai ter problemas muito sérios do lado demográfico, como a China também, que está no mesmo processo. Mandique, muito bom, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, obrigada. Muito obrigado, o prazer é todo meu, eu volto quando você precisar. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação Mandique Silveira. O Strike de hoje fica por aqui, vejo vocês na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.